Boa tarde, pessoal. Então, hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo, do nosso segundo bimestre, com tópicos de senoides e fasores. Tá? Nosso conteúdo da aula de hoje está dividido em uma breve introdução, onde a gente vai ligar os conteúdos até então vistos, com o conteúdo que a gente vai ver hoje e a partir da aula de hoje. Tá? Questão dos senoides e fasores, a definição deles. A relação entre fasores para os elementos de circuito, então resistor, indutor, capacitor, definição e como calcular a impedância e a admitância, relacionar as leis de Kirchhoff no domínio da frequência e, por fim, as associações de impedâncias. Tá? Então, até a aula de hoje, nossa análise estava se limitando na maior parte aos circuitos CC, os circuitos de corrente contínua, que são aqueles excitados por fontes constantes ou que não variam com o tempo. Então, nós restringimos a função de alimentação à fonte CC, visando, então, uma maior simplicidade, para que a gente pudesse, então, começar a introduzir esses assuntos no nosso cotidiano e na nossa disciplina, tá? Essas fontes, por muito tempo, elas foram o principal meio de fornecimento de energia elétrica até o final dos anos de 1800, tá? Onde a gente começa então a travar uma batalha entre a corrente contínua e a corrente alternada, tá? Então, cada uma delas tinha os seus defensores e apresentavam as suas vantagens e as suas desvantagens, tá? Falando então da corrente alternada, tá? Ela é mais eficiente e econômica quando a gente fala de transmissão por longas distâncias, tá? E por esse motivo foi que a corrente alternada acabou vencendo essa disputa, tá? Então, como é que eu vou dizer? Quando a gente está falando atualmente do processo de geração, transmissão, distribuição de energia, tá? Que antes era tudo feito através de uma corrente contínua, isso passou a ser feito por corrente alternada por essa maior eficiência e uma maior economia quando a gente está falando de transmissão por longas distâncias, tá? Então, o CA vence essa batalha em relação ao CC, tá? Mas o CC, ele tem o seu papel importante, não só para o aparecimento do CA, mas também para apresentar como que as coisas foram se desenvolvendo. Por isso que a gente começa vendo o CC e a partir de agora nós vamos iniciar então a análise de circuitos, no quais as fontes de tensão ou de corrente vão variar com o tempo, que é a questão alternada, tá? Na aula de hoje nós vamos estudar particularmente a questão da excitação senoidal com variação no tempo, tá? Ou simplesmente a excitação por uma senoide, que a gente costuma e sempre atribui essa ideia, de alternada à questão senoidal, tá? Então, o senoide ele é um sinal que possui a formação da função seno ou cosseno, tá? Uma corrente senoidal ela é normalmente conhecida como corrente alternada, o CA. E uma corrente desse tipo, ela se inverte em intervalos de tempos regulares, tá? Então, ela possui alternadamente valores positivos e negativos, tá? Os circuitos que são acionados por fontes de tensão ou de correntes senoidais são chamados, então, de circuitos CA, tá? Nós estamos interessados inicialmente em senoides por diversas razões, tá? Primeiro, porque a própria natureza é característica senoidal, tá? Então, nós observamos variação senoidal no movimento de um pêndulo, na vibração de uma corda,
nas ondas do oceano, na resposta natural de circuitos de segunda ordem subamortecidos, que a gente falou na última aula, tá? Só para citar alguns exemplos, tá? Já em segundo lugar, né, um sinal senoidal ele é mais fácil de ser gerado e transmitido, tá? Porque a forma da tensão gerada ao redor do mundo e fornecida às residências, fábricas, laboratórios, prédios comerciais, enfim, como também é a forma dominante do sinal no segmento de energia elétrica e comunicação, tá? E a gente ainda pode ir para um terceiro ponto, né, que é a questão da análise de Fourier. Então, qualquer sinal periódico prático pode ser representado por uma soma de senoides, que, portanto, né, desempenha um papel extremamente importante na análise de sinais periódicos, tá? Então, de maneira geral, nós podemos finalizar dizendo que uma senoide ela é fácil de ser tratada matematicamente, tá? Então, a derivada e a integral de uma senoide são elas próprias, no caso, são próprias senoides, né? Então, por essas razões, ela é uma função extremamente importante na análise de circuitos, tá? Uma função de alimentação senoidal, ela produz tanto uma resposta transiente como uma resposta em regime estacionário. A gente já vinha falando sobre resposta transiente e resposta em regime estacionário, né? Então, de forma muito parecida com a função degrau, que a gente também já estudou em aulas anteriores, tá? A resposta transiente, ela se extingue com o tempo, né, de modo a permanecer apenas a parcela correspondente à resposta em regime estacionário, tá? Então, quando essa resposta transiente ela se torna desprezível em relação à resposta em regime estacionário, nós dizemos então que um circuito está operando em regime estacionário senoidal, tá? É essa resposta em regime estacionário senoidal que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje, tá? Então, nós vamos iniciar com uma breve discussão sobre fundamentos de fasores e senoides, né? Em seguida, a gente apresenta a questão de impedância, de admitância, falamos sobre as leis fundamentais de Kirchhoff e de Ohm, né? Como elas são aplicadas aos circuitos CA, tá? Então, é dessa maneira que a gente vai transcorrer a aula de hoje, tá? Então, começando falando sobre os senoides, vamos considerar então a tensão senoidal, né, V de T igual a Vm seno de Wt, onde o Vm é a amplitude da senoide, o W a frequência angular, né, em radianos por segundo, né, e aqui ficou, é para ser Wt, tá, pessoal? Que seria esse argumento aqui, que é o argumento da senoide, tá? Então, a senoide que a gente mostra nessa primeira figura, tá? Ela está em função do seu argumento, né, em função do Wt, e essa segunda ela está só em função do tempo, tá? Então, a gente consegue observar que a senoide ela se repete, né, a cada t segundos, tá? Então, dessa maneira a gente diz que o t é o período da senoide, tá? E a gente pode calcular esse t como sendo 2π sobre o w, que é a frequência angular, tá? O fato, então, de V de t ele se repetir a cada t segundos, pode ser demonstrado, né, substituindo t por tzinho, né, de tempo, mais t de período, tá? E aí, se a gente substituir, então, essa informação no nosso V de t, né, a gente vai acabar tendo Vm seno de W, tzinho mais o período, né, e a gente ainda pode substituir o t como sendo 2π sobre a frequência angular, né, aplicar aqui um MMC, né, e aí fazer uma manipulação. O que a gente chega, né? A gente chega que o V em relação ao tzinho mais o período é o mesmo V de t,
tá? Ou seja, né, V apresenta o mesmo valor em T mais esse período, tá? Ou seja, né, a gente pode dizer que o V de T é periódico, tá? O que é uma função periódica? É aquela que satisfaz essa condição, né? Que essa função de T é igual ao F nesse tempo mais um determinado período, tá? Para todo T e para todos os inteiros de N. Conforme a gente falou anteriormente, né, o período da função periódica é o tempo de um ciclo completo, ou o número de segundos por ciclo, tá? E o inverso desse valor é o número de ciclos por segundo, que a gente conhece como frequência cíclica, que é o F ou só frequência, tá? Que é então o inverso do período. E a gente pode então reescrever a nossa frequência angular em função dessa frequência ao invés do período, tá? Então, vale lembrar que a unidade da frequência angular é radiano por segundo e a unidade da frequência é o hertz, tá? Vamos considerar agora uma expressão um pouco mais genérica para uma solenoide, tá? Então, se a gente considerar, tá, essas duas equações, tá, a gente tem que o Wt mais o φ é o argumento, tá? E esse φ aqui é a fase, tá? Tanto um quanto o outro eles podem estar ou em radianos ou em graus. Então, se a gente pegar essas duas opções, o V1 e o V2, tá? A gente tem elas escritas nessa figura, tá? O ponto de partida desse V2, tá, que é a tracejada, ocorre primeiro no tempo, tá? Consequentemente, a gente pode dizer que V2 está avançada em relação a V1, tá? E ela está avançada em φ, tá? Ou, por outro lado, a gente pode dizer que V1 está atrasada em relação ao V2 em relação a um φ, tá? Então, se esse φ for diferente de zero, podemos dizer então que V1 e V2 eles estão fora de fase, tá? Já se esse φ for igual a zero, significa que eles estão em fase, tá? Ou seja, eles atingem os máximos e os mínimos exatamente no mesmo tempo, tá? E nós podemos comparar então V1 e V2 dessa maneira porque eles operam na mesma frequência e não precisam ter a mesma amplitude, tá? Uma senoide ela pode ser expressa, então, como eu já disse, em termos de seno e de cosseno, né? Então, ao comparar, né, duas senoides, é indicado que a gente expresse ou ambas em relação ao seno ou ambas em relação ao cosseno e com amplitudes positivas, tá? Isso é possível através da relação dessas duas identidades trigonométricas que vocês já devem conhecer. De qualquer forma, eu coloquei aqui, tá? E a partir dessas identidades, a gente pode demonstrar algumas conclusões, tá? Que eu também coloquei aqui para vocês, com base nessa ideia da identidade e da relação do Wt mais o φ, tá? Então, se a gente usar essas relações, então nós podemos transformar uma senoide na forma de seno para uma de cosseno ou uma de cosseno para uma de seno, tá? Falando sobre os fasores, né? As senoides elas são facilmente expressas em termos de fasores, tá? Que são mais convenientes, podemos dizer assim, de ser trabalhados do que função seno e cosseno, tá? Então, um fasor é um número complexo que representa a amplitude e a fase de um senoide. Os fasores eles se constituem de maneira simples para analisar circuitos lineares excitados por fontes senoidais. Então, encontrar a solução para circuitos desse tipo seria impraticável de outro modo, tá? Antes da gente definir, então, completamente os fasores e aplicar eles, né, à análise de circuitos,
nós precisamos relembrar um pouco da relação de números complexos. Tá? Então, um número complexo ele pode ser escrito basicamente de 3 maneiras, né? A forma retangular, a forma polar e a forma exponencial. Tá? A relação, né, entre a forma retangular e a forma polar, a gente pode observar aqui nessa figura, onde a gente tem o x como sendo o eixo dos números reais, né, e o y como sendo o eixo da parte imaginária, né, dos números imaginários. Então, dados o x e o y, né, nós podemos obter, então, o r e o φ, tá, através dessas duas equações. Ou, através do r e do φ, a gente consegue encontrar o x e o y. Tá? Então, dessa forma, a gente pode escrever o z como sendo x mais o j e y, ou r em relação ao φ, ou ainda r cosseno de φ mais j seno de φ. Tá? A adição e a subtração de números complexos são mais fáceis de ser realizadas utilizando a forma retangular. Essa primeira aqui, que aí soma a parte real com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária. Já a multiplicação e divisão, tá, é mais fácil de fazer da forma polar. Tá? Aqui eu trouxe algumas propriedades básicas, tá, de números complexos, só para vocês lembrarem, mas eu coloquei lá no AVA um arquivo, tá, que apresenta outras questões associadas aos números complexos para quem não lembra disso, porque a gente vai usar bastante a partir de agora. Tá? Então, a ideia da representação de Fazor, ela se baseia na identidade de Euler. Tá? Então, em geral, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, que o E mais ou menos, né, o Jφ, seria o cosseno φ mais ou menos J seno de φ. Tá? Que nos diz que podemos considerar cosseno e seno de φ como as partes real e imaginária, né, dessa associação aqui apresentada. Tá? Então, nós podemos escrever o quê? Que o cosseno de φ seria a parte real, né, dessa questão de Euler, e o seno seria a parte imaginária. Tá? Então, se a gente tem uma solenoide, né, que a gente já viu, né, o V de t igual ao Vm cosseno de Wt mais φ, a gente pode, então, reescrever esse V de t como sendo a parte real, né, vezes o V de EJWt, tá? Onde esse V seria o VME de Jφ, ou, né, se a gente representar nessa outra forma, seria o Vm em relação a φ. Tá? Então, portanto, a gente pode dizer que o V é a representação fasorial da senoide V de t. Tá? Em outras palavras, Fazor ele é uma representação complexa da magnitude e fase de um senoide. Tá? Aqui eu apresento uma tabela que mostra, né, essa transformação senoide-Fazor. Então, a representação no domínio do tempo associada à representação no domínio dos fazores, tanto para tensão quanto para corrente. Certo? Seno e cosseno. Então, a partir disso, a gente pode concluir que a derivada de V de t é transformada para o domínio dos fazores como sendo JWV. Tá? Então, diferenciar uma senoide equivale a multiplicar o seu fazor correspondente por JW. Tá? De forma similar, a integral de V de t é transformada para o domínio de fazores a partir da divisão, né, do V em relação à parte imaginária, que seria a frequência angular aqui. Tá? Então, integrar
uma senoide equivale a dividir o seu fasor correspondente por JW. Tá? Além da diferenciação e integração do tempo, outro emprego importante dos fasores é na questão da adição de senoides de mesma frequência. Tá? Isso, o exemplo 9.6 vai mostrar um pouco para vocês, tá? E a gente pode dizer que as diferenças entre V de t e o V devem ser enfatizadas. Então, primeiro, o V de t é a representação instantânea ou no domínio do tempo, enquanto o Vzão é a representação em termos de frequência ou no domínio dos fasores. Tá? Segundo, V de t é dependente de tempo, enquanto o V não é, e isso muita gente esquece, tá, pessoal? Então, se atentem a isso. E o V de t é sempre real, sem nenhum termo complexo, enquanto o Vzão geralmente é complexo. Tá? Finalmente, então, nós devemos ter em mente que a análise de fasores se aplica apenas quando a frequência é constante. Tá? E a manipulação de 2 ou mais sinais senoidais apenas se eles tiverem a mesma frequência. Tá? Então, agora que a gente sabe como representar a tensão e corrente no domínio da frequência ou dos fasores, tá? A gente vai ver, então, como aplicar esses conceitos aos elementos passivos estudados, né? Resistor, indutor e capacitor. Tá? Para isso, então, precisamos o quê? Transformar a relação tensão e corrente do domínio de tempo para o domínio de frequência em cada um dos elementos. Tá? E a gente vai seguir, então, a questão da regra dos sinais. Pegando os resistores, tá? Primeiro. A gente tem, então, que a corrente através de um resistor R, tá? Se a gente colocar ela como sendo I igual ao IM, né? Cosseno de WT mais φ, a tensão pela lei de Ohm vai ser, como V igual a I vezes R, vai ser o R vezes a componente da corrente que eu acabei de falar para vocês. Tá? Já na forma de fasores, a tensão vai ser o R vezes o IM em relação ao φ. Tá? Só que a gente sabe que a representação fasorial da corrente é IM-φ. Tá? Então, a gente pode dizer que V é igual a R vezes I. Tá? Então, isso nos mostra que a relação tensão e corrente para um resistor no domínio dos fasores vai continuar sendo a lei de Ohm, tá? Como acontece no domínio do tempo. E aqui a gente tem a relação, então, tensão-corrente, tá? De um resistor em relação ao diagrama fasorial, então. Tá? Já falando do indutor, né, vamos supor, então, a mesma questão da corrente, né, que a corrente é o IM cosseno de WT mais φ. Dessa forma, a tensão do indutor, que é dada pela indutância vezes a derivada da corrente em relação ao tempo, seria derivar essa informação, né, e a gente ia ficar com menos W, indutância vezes IM, seno de WT mais φ. Tá? E isso pode ser transformado em fasor, né, onde a gente encontra, então, W vezes a indutância vezes IM, φ mais 90 graus. Tá? Como a gente tem, então, né, que a corrente é igual a isso aqui, a gente pode substituir e encontra que a tensão no indutor é o J, né, da parte dos números complexos, frequência angular vezes indutância vezes corrente. Tá? E aqui a gente tem o diagrama, então, que mostra a relação de tensão e corrente no indutor, né, em relação à parte fasorial. Para o capacitor,
tá? Então, vamos supor que a tensão no capacitor é Vm cosseno de Wt mais φ, né? E a gente tem a corrente do capacitor como sendo a derivada da tensão em relação ao tempo. E aí, seguindo essas mesmas etapas que a gente realizou aqui, né? Derivando a tensão em relação ao tempo, passando para a questão fasorial, a gente encontra aqui a corrente no capacitor é JW capacitância vezes tensão, e que a tensão, então, é a corrente sobre isso, tá? Então, demonstrando que a corrente e a tensão estão fora, 90 graus fora da fase, tá? Sendo mais específico, a gente pode dizer, então, que a corrente está adiantada em relação à tensão, tá? Já em relação ao indutor, a corrente está atrasada em relação à tensão em 90 graus. O que nos muda aqui, né? A gente tinha corrente para cá, tensão para cá, e no capacitor é ao contrário, certo? E aqui eu trago uma tabela, então, que simplifica, né, resume essas relações de tensão e corrente para cada um dos elementos. Domínio do tempo e domínio da frequência. Falando de impedância e admitância, então, anteriormente, né, a gente tinha, então, as relações de tensão e corrente para os três elementos, né? Então, estão aqui apresentadas. E a gente pode escrever todas elas em relação a V sobre I, tá? Então, só passar o I para esse lado. Dessas três expressões, então, a gente obtém a lei de Ohm na forma fasorial para qualquer elemento, que seria o Z igual a V sobre I ou V igual a Z vezes I, onde esse Z é o que a gente chama de impedância e também é medida em ohms, tá? Então, a impedância de um circuito é a razão entre a tensão fasorial V e a corrente fasorial I, e é medida em ohms. E nós temos também a admitância, que a gente chama de Y, né? E que é o inverso da impedância dada pela letra S, que é o simples. Então, aqui a gente consegue, então, resumir essa relação de impedância, né, e admitância. Então, no resistor, a impedância é igual à resistência, e na admitância é o inverso disso. Para o indutor, a impedância é igual ao JWL, e para o capacitor, 1 sobre JWC. E o inverso sempre a admitância, tá? Em relação às leis de Kirchhoff no domínio da frequência, tá? Não é possível realizar análise de circuitos no domínio da frequência sem usar a lei de nós e de malhas que a gente já viu, tá? Só que agora a gente precisa expressar elas no domínio da frequência. Então, considerando a lei de Kirchhoff das tensões, né? Então, a gente tem as tensões V1, V2, enfim, quantas tensões forem, né? Em um laço fechado, então a gente tem que a soma dessas tensões é igual a zero, né? No regime estacionário senoidal, cada tensão, né, ela pode ser descrita na forma de cosseno. Então, a gente tem a descrição de cada uma delas, né, seja elas quantas forem, e em relação ao cosseno, tá? E a gente ainda pode escrever elas em relação à parte real, né, e a questão de Euler que a gente já viu, tá? Se nós fizermos, então, que o V em relação a K eu não sei quantos, tá? O que é esse K? Se eu considerar isso, então eu posso simplificar a minha equação como sendo a soma de V1 mais V2, mais quantos forem, vezes essa identidade de Euler. E se essa informação ela for diferente de zero, então eu chego que V1 mais V2 mais quantos vezes forem igual a zero, indicando então que a lei de Kirchhoff para a tensão é válida para fasores, tá? Seguindo então o procedimento similar, né? Só que agora
falando da lei de Kirchhoff e das correntes, né, a gente pode observar que ela também é válida para fasores, tá? Então, se a gente chamar de I1, I2, I3, até IN, as correntes que vão entrar ou sair em uma superfície fechada, em um circuito, no instante t, né, que é o que a gente tem aqui, a soma dessas correntes igual a zero. Então, na forma fasorial, a gente vai ter o I, né, o Izão, quantos Is forem, né, igual a zero, tá? Então, fazendo, né, essa analogia e demonstrando tanto a lei de Kirchhoff de tensão quanto de corrente no domínio da frequência, vai ficar mais fácil, né, de realizar uma série de análises, tá? Então, associação de impedâncias, análise nodal e de malha, superposição, transformação de fontes, tudo o que a gente viu antes, a gente pode fazer agora para a questão do domínio da frequência. Aí a gente vai vendo isso no decorrer da disciplina. Falando então sobre a associação de impedâncias, né? Então vamos considerar primeiro N impedâncias associadas em série, né? Nesse caso a gente tem que, se está em série, a mesma corrente flui por todas as impedâncias, né? O que vai mudar vai ser a tensão, então a tensão vai ser o V1 mais o V2 mais o V3 mais quantos Vs eu tiver, né? E a associação dessas impedâncias em série é só somar cada uma das impedâncias, tá? Isso demonstra que a impedância total ou equivalente de impedâncias ligadas em série é a mesma coisa que a gente tinha nas resistências, né, para os resistores, tá? Vamos supor, então, que a gente tem e aqui eu lembrei de colocar isso pela questão da divisão de tensão e corrente que a gente falou em determinado momento da disciplina. Então, se eu tiver duas impedâncias, né, a corrente vai ser a tensão dividido pela soma dessas impedâncias, tá? E aqui a gente tem, então, a divisão de tensão que a gente chama. Para calcular V1, seria o Z1, tá, sobre a soma desses dois E's vezes essa tensão aqui. E o V2 da mesma forma, só que o Z2 estaria em cima. Isso aqui é divisão de tensão, tá? Quando eu tenho dois elementos, eu consigo aplicar a divisão de tensão. De forma análoga, né, a gente pode obter a admitância ou a impedância, né, equivalente quando a gente tem uma associação de N impedâncias em paralelo. Tá? Então, nesse caso, em paralelo, a tensão é a mesma, o que vai mudar é a corrente, então a corrente total vai ser igual à soma de I1 mais I2 mais I3 até IN, né? E aqui eu tenho, então, que a impedância equivalente é 1 sobre a impedância equivalente igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2, quantos Z's forem. E a admitância, então, é só somar, né? Porque a admitância é o inverso da impedância, então ficaria só somar. E aqui eu consigo, então, ver a questão da divisão de corrente. Então, se eu tenho duas impedâncias associadas, eu consigo aplicar a divisão de corrente como sendo I1 igual ao Z2 sobre Z1 mais Z2 vezes I, e I2 Z1 sobre Z1 mais Z2 vezes I. Só tem que se ligar aqui, divisão de tensão, se eu estou analisando em V1, eu uso Z1 em cima. Corrente, se eu estou analisando a corrente em 1, eu uso o contrário em cima, tá? Mas isso aqui é divisão de corrente. Nós também podemos considerar transformações estrela-triângulo e triângulo-estrela quando a gente fala de impedâncias. E aqui eu trouxe essas transformações, né? Então, se eu tenho estrela e vou passar para triângulo, ou se eu tenho triângulo e vou passar para estrela, tá? Só as equações aqui para vocês terem registrado. Então, se a gente falar que um circuito triângulo ou estrela está equilibrado, né, a gente vai dizer então que ele tem impedâncias iguais nos três ramos. E aí eu consigo então calcular a impedância no triângulo em relação
a estrela só multiplicando ou dividindo, tá? Então, como a gente pode ver, né, nesse último tópico, a gente apresentou o princípio de divisão de corrente, divisão de tensão, redução de circuitos, tá, com essa parte, equivalência de impedâncias, transformação de estrela-triângulo, né? Tudo isso que a gente conseguia aplicar em CC, a gente também consegue aplicar em circuito CA, tá? E a gente vai avançar, né, nesses aspectos. Então, questão de análise nodal, de malhas, transformação de fontes, TV-NAN, Norton, tudo que a gente viu para CC, a gente vai ver para CA no decorrer das próximas aulas, certo? Dúvidas, então, durante a semana com monitora, dúvidas comigo na quinta-feira. Bom final de semana e a gente se vê, então, semana que vem. Valeu, pessoal!